Olá, tudo bem? Para você que tem dúvidas se esse é um bom momento para se investir em imóveis ou se você tem dúvidas se agora é um momento ideal, a gente trouxe para vocês um economista hoje para falar sobre isso. E hoje ele está aqui, o Danilo. Valeu, Danilo. Tudo bem? Vamos lá tirar a dúvida do pessoal? Vamos sim. E hoje a gente está aqui para explicar uma coisa bem legal para vocês. A gente vai tentar contextualizar aqui a questão sobre o investimento em imóveis, principalmente nesse momento que o Brasil está passando, que todo mundo se fala em crise e as pessoas tendem a formar algumas opiniões na cabeça. Para que você possa entender melhor isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E para explicar melhor isso, eu trouxe o meu amigo aqui, Danilo Gimenez, que ele é um economista, ele é um especialista financeiro e consultor de investimentos. Ele vai nos ajudar aqui, ajudar você principalmente a entender o momento, né, que a gente está passando e o porquê, quais os cuidados que você deve ter, na verdade, quando se trata de investimento imobiliário. No caso, você que está pensando em comprar um imóvel, no caso, a gente vai tentar aqui contextualizar isso aqui para vocês, ok? Tudo bem, Danilo? Legal, tudo bem, Jaciel? Joia. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Todo mundo sabe aí que está todo mundo reclamando que o Brasil está em crise, que agora não é um bom momento para estar investindo. Como é que você enxerga isso? Como que você vê para a pessoa que está vendo agora esse vídeo aqui? O que eles têm que pensar nesse momento que eles estão pensando ou não, ou têm interesse em comprar um imóvel? Claro. Jaciel, eu costumo falar muito ou usar muito aquela máxima chinesa que diz que a crise é igual a oportunidade. Nessa área de investimento isso vale muito porque geralmente é em momentos de crise que as melhores oportunidades aparecem, ou seja, os ativos ficam mais baratos e, consequentemente, quem busca investimento está buscando valorização em cima de um bem, de um ativo que ela está buscando adquirir, seja no mercado imobiliário, no mercado de ações ou qualquer outro tipo de investimento que a gente possa falar. Em relação à viabilidade de se investir em imóveis, né, no momento atual ou em qualquer momento, eu acredito que primeiro as pessoas têm que buscar entender os conceitos básicos de investimentos. Como eu falei, isso vale para investimento em imóvel ou para qualquer tipo de investimento, né? O primeiro conceito, na verdade, o principal conceito, que é o mais básico e mais rudimentar da economia, é o conceito de oferta e demanda. Quem está comprando um ativo ou investindo em um ativo como um imóvel, por exemplo, está buscando o quê? Como eu falei lá no começo, valorização, né? Então, é o famoso tentar encontrar o ponto ótimo de compra, ou seja, o ponto de baixa, né, de compra. Não adianta você querer comprar um imóvel, por exemplo, na alta, né, ou seja, no pico de alta. Por isso que crise geralmente é oportunidade. Então, sim, o momento atual é um momento muito propício a se fazer investimentos em imóveis exatamente por isso. Agora, em relação ao ponto, né, ou em relação à questão conceitual de como entender qual é o melhor ponto para isso, é só a gente parar para avaliar que, tecnicamente, a possibilidade, né, de um investimento que você vai realizar em imóveis hoje ter valorização nos próximos anos, ela é muito grande, né? Por que a possibilidade é muito grande? Porque a gente tem uma demanda reprimida ainda muito grande no Brasil. No Brasil ainda se tem muito déficit habitacional. Exatamente, o déficit habitacional é ainda muito grande, né? A gente pode buscar na internet e achar facilmente que, em relação à questão dos números, né, a gente tem aproximadamente quase 7 milhões de famílias ainda ou em imóvel de baixa qualidade, né, imóveis mais rudimentares, né? Isso estou falando no nível Brasil, né, de baixa qualidade, e consequentemente elas vão ter que buscar uma moradia efetiva, ou elas estão... A família cresceu, por exemplo? A família cresceu, exatamente. Ou elas estão em imóvel, é o famoso puxadinho, né? Tem um termo técnico para isso que eu não vou me lembrar agora, mas a divisão, vamos pensar assim, de imóvel entre mais de uma família, que no curto prazo ou no médio prazo isso vai ter que ser resolvido, então isso também vai gerar uma nova demanda. E o pessoal que mora, obviamente, em imóvel alugado, que também raramente você vê uma pessoa, uma família, em imóvel alugado por opção. A maioria, em 99,9% dos casos, é exatamente por déficit habitacional. Ela não tem um imóvel próprio, uma hora ela vai ter que buscar isso. A soma de tudo isso, no Brasil hoje dá em torno de 6,5 a 7 milhões de famílias, ou seja, 6,5 a 7 milhões de imóveis, né? Se a gente for pegar o número médio de negócios imobiliários, né, a média anual de 2008 para cá, a gente tem pelo menos aí mais uns 10 anos ainda, de 10 a 15 anos, dizem os especialistas,
de negócios para acontecer. Isso para falar de um mercado estagnado, né? Ou seja, vamos pensar que a população não vai crescer, o que não vai acontecer. Então esse número provavelmente é maior ainda. Na verdade acontece muito casamento no Brasil, né? Então as pessoas ainda continuam casando e geralmente quem casa geralmente precisa sair do âmbito familiar que ele se encontra atualmente. Isso também gera uma demanda. Sim, esse é um outro ponto que pressiona a demanda, né? O aumento da demanda. A gente falar um pouco, como economista eu gosto de falar um pouco de números, né? Eu gosto de falar muito de números, aliás. Que é o que eu espero que você fale, porque as pessoas ficam curiosas com isso. Mais uma vez, uma pesquisa também muito rápida, você vai encontrar que no Brasil, em média, a gente tem por ano 1,1 milhões de casamentos e aproximadamente 300 a 350 mil divórcios. Então, a taxa de casamentos em relação a divórcios ela é muito maior. Lados, né? E se for para Não pensar, exatamente, e se for para pensar, a demanda não está na diferença entre um e outro, porque quem se divorcia, geralmente não vai voltar para a casa da mãe, vai buscar um outro imóvel. Então, na verdade, você tem ainda uma sobretaxa aí de crescimento em cima dessa movimentação entre casamento e divórcio, que também, obviamente, amplia a demanda de imóveis no Brasil. E uma coisa que eu queria entender, por exemplo, no Brasil, as pessoas ficam, sempre quando se fala em crise, ou quando se fala em trabalho, em demanda de trabalho reprimida, as pessoas tendem a segurar os investimentos achando que com isso elas vão estar fazendo, em determinados pontos, protegendo o seu dinheiro. Você acha que na prática isso acontece ou na verdade isso é um erro também? Então, eu acho que tudo está dentro do contexto, como eu falei lá no começo do nosso bate-papo, em relação a encontrar o ponto certo de investimento. As pessoas, como ninguém tem bola de cristal, ninguém é oráculo para saber qual é exatamente o dia, mês, hora certo de você tirar o dinheiro de uma poupança para colocar, por exemplo, no imóvel, as pessoas ficam inseguras e ficam baseado em noticiário, basicamente esperando esse momento certo. O fato pode não existir, baseado também em pura lógica econômica, o momento certo em relação a dia, mas existe um período certo. E como eu falei lá no começo, o período que nós estamos passando agora, né, existe uma demanda reprimida que está por ser atendida, né, os números, os índices econômicos estão ruins, a gente está no meio de uma crise, ou na verdade, basicamente no final de uma crise, né? Mudou o governo, mudou a política econômica, a nova equipe econômica já entrou com outros preceitos do ponto de vista econômico, então a gente tem indicadores que estão melhorando, né? Basta a gente olhar os macroindicadores em relação a PIB, a meta para esse ano, ou a previsão para esse ano 2017, que nós estamos agora, é de algo em torno a 0,5% de crescimento, que é quase um zero, mas a gente acabou de sair de 3% negativo. E a gente tem para 2018 uma previsão de todos os analistas de um crescimento de 2,5% a 3% do PIB. Ou seja, é uma PIB, produção industrial, é uma retomada do crescimento de renda, da taxa de desemprego cair. Hoje os 14 milhões de desempregados não vão ficar desempregados com o crescimento da produção. Então, consequentemente, a taxa de ocupação aumenta, a renda aumenta, os investimentos voltam ao mercado e, consequentemente, essa demanda que eu falei lá no começo, que está reprimida, ela vai atrás do imóvel dela. E, mais uma vez, voltando lá, oferta e demanda, né? Ou seja, eu tenho uma demanda maior, pressionando o preço, os valores, provavelmente, de imóveis vão acabar subindo e não caindo. E não o contrário como o pessoal está pensando, exatamente. Então, quem tem a possibilidade de fazer investimento, não tenha dúvida, esse é um bom momento. E não talvez daqui 2 a 3 anos, na hora que a coisa estiver estabilizada, porque daí o ponto já passou. O valor médio dos imóveis tende a subir por causa da recuperação econômica e dessa demanda reprimida. Legal. Outra coisa que eu queria também que você falasse um pouquinho é que eu vi na internet, depois eu acabei vendo na televisão, que alguns especialistas eles sempre colocam que tem um padrão que acontece no Brasil, que toda vez que acontece uma crise, uma recessão muito forte, também tem um crescimento muito acentuado nisso. Você pode explicar mais ou menos o que acontece e por que isso acontece? Claro. O Brasil é um país de economia que a gente fala cíclica, né? Então, se você analisar a economia brasileira desde a época do início da República até agora, a gente tem, na verdade, o termo basicamente são bolhas, né? Bolhas econômicas. O que é bolhas econômicas? São os planos
Bresser cruzado, plano Collor, plano sei lá o quê, muda governo, sai governo, aí muda a equipe econômica, que era ortodoxa, vira uma equipe heterodoxa, ou seja, muda conceitos, preceitos e, consequentemente, você não tem uma política econômica de longo prazo, eu estou dizendo de décadas, né? E sim de 4 anos, 8 anos, o máximo, enfim. Então, esses ciclos, eles são comuns e são normais aqui no Brasil e eu nem imagino que no curto prazo isso vai mudar. E se você analisar, vamos pensar num gráfico, né? Onde você tem crescimento, queda, crescimento, queda, crescimento, queda, né? Vamos pensar numa montanha-russa, né? Sempre, se isso é repetitivo, a partir de um ponto de queda, há uma recuperação. E se a gente está agora, basicamente, num ponto de queda, que dá para entender que é já o fundo do poço, ou um piso, né? Consequentemente, haverá uma recuperação natural, que é o que todos esperam. Está descendo o trem e daqui a pouco ele vai subir. Exatamente. E aí, mais uma vez, análise pura, básica de investimentos diz que você deve investir em baixa para vender em alta, e não o contrário, que é o que o pessoal, geralmente, é o erro que o pessoal comete, né? Quando eles simplesmente não fazem essa análise mais básica em relação a investir. Então isso é uma verdade, é uma característica do nosso Brasil. É uma característica da economia brasileira, histórica e que não vai mudar basicamente no curtíssimo prazo agora. Danilo, o nosso papo aqui está bem legal, só que antes de eu falar a próxima pergunta para você, vou chamar um cafezinho aqui para a gente dar uma, Opa, isso é bom. Quebrada. Não, meu café só. Obrigado. Danilo, a gente viu aqui que, na verdade, é um bom momento para se investir em imóveis. Tá? Mas em relação a outros investimentos no mercado, por exemplo, existem outros, as pessoas que têm dinheiro e podem investir, por exemplo, elas analisam as disponibilidades de investimentos que tem no mercado. Comparado com outros investimentos, como que é o imóvel, do seu ponto de vista? Entendi, legal. É mais ou menos assim, Jaciel. Você tem que entender, você tem que tentar encaixar, aliás, esse público em perfis diferentes. Então, vamos para pensar o primeiro perfil, que é a pessoa que, na verdade, ela está querendo comprar um imóvel para ela morar no imóvel, ou seja, ela não tem imóvel, então, óbvio, como eu falei, ela está buscando, ninguém quer comprar um bem que vai desvalorizar, né? Mas ela está prioritariamente buscando a moradia, né, dentro desse imóvel. Então, na verdade, é a troca do aluguel pelo imóvel. Aí, nesse caso, não tem nem o que discutir. Em nenhum cenário, pagar aluguel é melhor negócio do que você, por exemplo, pagar uma parcela de um financiamento. Né? Existem, obviamente, discussões na linha de que, se você tiver dinheiro aplicado, pode render mais, mas é outra coisa, é outro perfil que é raro de acontecer. Então, na maioria dos casos, o aluguel é comparativamente pior do que você financiar um imóvel. Então, nesse sentido, é um bom investimento. O investimento puro em si, né, como eu estava passando agora, em relação à valorização, esse é um bom momento, tem uma demanda reprimida muito forte, muito grande, como eu acabei de falar, a valorização ela é provável, né, nos próximos anos, então, comparativamente a outros investimentos de renda fixa, por exemplo, vamos parar para comparar risco com risco, né, ou seja, coisas que são parecidas, né, não dá para comparar um imóvel a ações e bolsa de valores, coisa que é muito maior. Agora, o imóvel, uma renda fixa, uma poupança, a título do tesouro. Menor risco. Exatamente, né? A taxa de retorno ela é provavelmente de igual para maior. Então, sim, é um bom negócio, né? E para finalizar, a pessoa que quer investir no imóvel para viver de renda, ou seja, de viver de aluguel, aí obviamente demanda uma análise mais pontual em relação à região, localização, né? O tipo de imóvel, mas é uma renda mais segura, uma renda fixa, mais ou tão segura, mais tranquila. Das oscilações do mercado. Exatamente, né? Você tem um lastro, como eu falei também anteriormente, muito maior do que qualquer outro tipo de investimento. Então, eu diria que sim, investir em imóvel comparativamente a outros investimentos, se você for manter, obviamente, no mesmo perfil de risco, né? Ou seja, um investimento mais conservador, é um bom investimento, sim. Poxa, que legal. Outra coisa que eu queria saber, para a gente finalizar aqui. Claro. As pessoas, elas, por exemplo, elas querem investir em imóveis, por exemplo, eu quero investir em imóveis, mas eu tenho muitas inseguranças, coisas que geralmente as pessoas têm mesmo. Sim. Lógico, você não vai investir um dinheiro pequeno, o investimento às vezes de um imóvel passa a ser investimento da vida de uma pessoa. Quais são os cuidados que essa pessoa deve tomar quando for investir nisso?
Mesmo que seja para morar, porque também estou considerando muito. Claro, claro. Você já matou, né? É um investimento alto, né? Que vai comprometer parte da renda da pessoa ou toda ou boa parte de uma poupança de uma vida. Então, tem que ter muito cuidado na hora de se fazer a escolha, por qual imóvel, né? Ou por qual tipo de investimento em imóveis você seguir. O que eu costumo dizer, Jaciel, é que nesse tipo de caso você tem que buscar informações. A educação, né, buscar a educação em relação a investimentos é a melhor coisa que você pode, é o melhor investimento que você pode fazer, tá? E se for, obviamente, comprar imóveis prontos, né, imóveis usados, enfim. Se for comprar ou investir em imóveis na planta, ou seja, de construtoras, a melhor coisa que você pode fazer é buscar informações do teu fornecedor, ou seja, da tua construtora que você vai fazer o investimento. Que tipo de informação você tem que buscar? O histórico dessa construtora, o tempo dela no mercado, a saúde financeira dela, porque afinal, né, você vai... Muito importante. Sim, claro, você não vai comprar um imóvel, investir no imóvel de uma construtora que está à beira da falência, por exemplo, e a maioria das construtoras, elas têm dados financeiros basicamente públicos ou facilmente você encontra nos sites delas. Então, buscar a saúde financeira é importante e, para finalizar, obviamente, pedir referências, visitar os imóveis. Então, são cuidados básicos aí em relação a esse tipo de investimento que eu oriento. Parece que sempre é uma coisa mais simples, mas as pessoas às vezes deixam justamente por causa do sonho, da empolgação, às vezes esquecer pequenos detalhes que são tão importantes como você está falando aí agora. Exatamente. Aí os riscos moram nos detalhes, né? Como diz o ditado, aliás, o diabo mora nos detalhes. Então, é nos detalhes que você tem que se atentar na hora de fazer um investimento em imóveis. Afinal, o valor, como eu falei, não é pequeno, pode comprometer boa parte da sua renda ou da sua poupança. Poxa, que legal. Obrigado, viu, Danilo? Imagina, eu agradeço. Obrigadão mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem marcar aqui nos comentários ou assinar o canal aí pra gente poder estar compartilhando esse conteúdo com outras pessoas também, ok? Valeu e até a próxima.